Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Foi na Gazeta, eu lembro, na Paulista. Foi no programa da Xênia, acho que era um programa de mulher, à tarde, essas coisas assim. E a hora que serviu o café para todo mundo e tal, não sei se minha mãe entrou, acho que não. Eu não lembro quem foi que entrou junto, era uma entrevista, e tinha mais gente sendo entrevistada de outras áreas, de outra coisa. E a hora que serviu o café para todo mundo, para mim serviram Coca-Cola batida, sem gás, né, para dar uma aparência de café. Ah, vai servir café para criança? Eu tomava café, acho, né? Assim, sempre gostei de café. Aí eu botei na boca, estava gelado. Eu falei, eu acho que está frio. Eu chamei o rapaz, tá frio o meu café. E o programa ao vivo não tem o que fazer. A pessoa, né, saiu meio pela... Aí me serviram um café mesmo, de verdade. Entendeu? Mas foi engraçado, depois falando. Tá? Todo mundo ria. Bom, Marcelo Tadeu Domingues da Silva. Ah, sou nascido aqui na Vila Dúzia, em São Bernardo, mas foi uma infância normal, família simples, sempre estudei no colégio do bairro, um bairro antigo também, entendeu? Então todo mundo se conhece, né? Então você não podia nem fazer muita coisa de errado, porque todo mundo já chegava no ouvido dos pais muito rapidamente. As brincadeiras eram daquele tempo, né? Final dos anos 60, 70, carrinho de rolemã, soltar pipa, que ainda você vê, mas pouco. Soltar pipa, carrinho de rolemã, jogar bola o dia inteiro na rua, campinho, descalço, sem nada, paralelepípedo, que eram as ruas. Brinquei de polícia ladrão até quase na juventude ainda, que era um grupo grande de amigos. Tal. Era isso daí. Só nas férias podia ficar até mais tarde na rua. E também não podia ficar até muito mais tarde, não, até porque era uma época um pouco de repressão, você não podia ficar muito mais tarde, não. Era o final, né, de uma repressão política, então, se a polícia te pegava, te levava para casa, né, quando menor de idade. Ah, andava com carteira de trabalho no bolso, tomava geral aí, que nem todo mundo fala, era normal, independente se andando na rua depois de uma certa hora. Então, acho que ainda até tem, não sei se tem ou não, mas tinha um lago, tinha um lago. A gente ia lá nadar no lago. É, escondido, né? Ia, saía da escola, o colégio é muito próximo. Ia, meia dúzia, ia lá nadar. Aí não podia ir, os guardinhas tinham espingarda de sal, entendeu? E a gente ia lá, nadar escondido, entrava pela Anchieta, entrava por aqui, por cima também, pela Rua Braga, e entrava por qualquer lado. Onde dava para despistar, era uma antiga fábrica, né? Tinha parte de... Eu acho que fazia papelão, alguma coisa assim. Tinha debaixo aqui, né? Onde é o outro condomínio ali, onde é o Ânima, que era... E era uns casarões antigos, ainda tem uma parte lá que é tombada, entendeu? Por mais que virou um condomínio. Tinha a ProTour, que é quem geria, né? Não sei o termo exato se é esse, a cidade da criança na época, que era ligada à prefeitura. Né? E quando ela decidiu fazer uma eleição para prefeito, quer dizer, foi no meu caso, né? Porque antes era, vamos dizer, nomeado, né? Ele diz o Maluf biônico, né? Agora, e aí a eleição escolheram 2 colégios, 2 escolas que na época municipais consideradas escolas modelos. E que era o Wallace Simons e aqui, antigo, né, Vila Dúzia. E os diretores dessas escolas escolheram, quer dizer, isso é a história que eu sei, né? Minha mãe me contou. Alunos que, até porque ficou um pouco ausente dos estudos durante esse período que foi prefeitinho, então toda hora tinha que estar ausente. Aí, tinha que ser alunos que tinham mais facilidade de aprendizado. Tá? Na época eu estava no 2º ano primário. E eu lembro que quem me escolheu de 4 meses foi uma professora de português, que era Maria Aparecida Borba, o nome dela.
Ela que ajudou a escolher, junto com a dona Ana Ascencio, que era diretora da escola. Foi um ano bastante turbulento. Primeiro eles chamaram os pais, né? Lógico, com 7, 8 anos você não tem voz ativa para nada, né? E os pais, para ver se os pais concordavam, falaram como ia funcionar, caso ganhasse ou caso perdesse. Caso perdesse, tinha muito pouca atividade o vice, entendeu? A atividade era mais mesmo com o prefeitinho, né? Porque era bastante atividade mesmo, não era pouca coisa, não. Às vezes a criança na época também só tinha o play center, né? E aqui. Então eu ficava na porta dos hotéis recebendo 30, 40 ônibus do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba, pessoas de Belo Horizonte. Na época me escolheram, aí começou a campanha, tal. Eu já frequentava lá como criança, né? Com os meus pais e tal. E aí começou a campanha, teve acho que um mês e pouco de campanha, então nós íamos nas escolas, pedir voto, que é para a pessoa saber como funcionava um sistema eleitoral, né? Vamos dizer. Então, tudo como manda figurino, santinho, tá? Ajuda de um, de outro, cada um tinha que fazer o seu trabalho, não era a prefeitura que custeava nada. Eram as próprias APMs das escolas, tal. Então, até chegar o dia da eleição, enfim, aí teve a eleição, foi acho, por 9 votos que eu ganhei 11, não sei nada, foi bem ríspida, porque lógico que os colégios que mais foram votar foram os 2 que estavam participando da eleição. Mas foi bastante aluno de outros colégios também. Não fizemos muita campanha externa, não, mais dentro do colégio e tal. Foi feita uma equipe para essa campanha, né? Assim, como se diz. Como é hoje até com os políticos aí, tem uma pessoa que coordena, né? Teve uma coordenação da campanha, entendeu? Foi bastante apoiado, foi bem legal. Foi porque o pessoal queria fazer parte do secretariado, tal, bastante. Mas era esse pessoal mais velho, que tomava linha de frente, porque tinha uma disputa, entendeu? Era meio que parecia os jogos escolares da época. Sabe? Uma pessoa bem presente na época, que era minha avó materna, ela sempre foi bem envolvida na parte social. Ela tomou a frente também, brigava, porque não podia fazer boca de urna. Era tudo como se fosse uma eleição de adulto, né? Então, não sei quantos metros para fazer boca de urna, na portaria da Cidade da Criança até onde foi a votação. O fulano está fazendo, aí ia lá, tinha uma coordenação. Não está. E eu sei que foi pegado o negócio. Fiquei por lá, recebendo as pessoas lá na porta da Cidade da Criança. Assim, não, lá podia. Não podia por lá de dentro, era alguma coisa assim. Ficava lá recebendo as pessoas, o outro candidato também, entendeu? As pessoas ajudando, indo de carro buscar as crianças para votar. Porque os adultos ficavam mais nervosos do que as crianças, entendeu? Isso eu me lembro perfeitamente. De estar preocupado se alguém estava infringindo alguma coisa, entendeu? Ou burlando alguma coisa, para ficar em cima da urna, para ir para... Tudo manual, lógico, né? As crianças estavam lá curtindo, porque no dia da eleição, essa criança entrava e tinha franco em tudo, entendeu? Era franca, tinha lanche, tinha não sei o que, sabe? Então vinha as escolas, algumas escolas a prefeitura colocou ônibus, a apuração foi logo que fechou, encerrou a votação, nós ficamos lá esperando, e foi voto a voto, que foi pouco voto de diferença. E foi uma festa. Eu só não sei que eu não participei de churrasco, porque na época eu não tomava nem cerveja, entendeu? Mas eu lembro que os adultos fizeram uma festa, foi muito bacana, foi muito legal. Aí teve uma recepção na escola na semana seguinte, né, assim, que tinha ganho. Emprestado de um amigo do meu pai na época, tal, que ainda hoje mora aqui na rua, o vizinho. Ele tinha um Ford 29 e tal, não sei o que. Foi uma comitiva mesmo, acho que foi de carro, foi uma festa mesmo. Acho que eu saí daqui do colégio mesmo, verdade. Com esse Fordinho 29, mas o caminho ele quebrou, aí arrumaram um outro. No carro só ia eu e o meu secretariado, que ia tomar posse junto também. Que eram alguns amigos que eu nomeei na época, entendeu? Que me deixaram até à vontade para nomear. Não sei, foi todo mundo pendurado no Fordinho lá para poder tomar posse. Saímos daqui sim, que foi uma comitiva de carro atrás. Professores, amigos, pais dos meninos. Tá. Chegando lá também teve uma festa. Essa da criança também liberou alguma coisa lá para as crianças. Não sei se é a parte. Acho que é mais a parte do entretenimento, de brinquedo mesmo. Aí liberou. Aí teve o discurso de posse, um palanque montado. Teve o discurso, onde eu também nomeei o secretariado na hora, entendeu? Cada um qual função teria.
né, a parte de fotos, aí eu fiquei recebendo as crianças para tirar foto, aí isso já no gabinete, colocando a minha foto. Na sequência, eu era o 7º prefeito, se não me engano. Aí o mestre cerimonial que conduzia os trabalhos tal, da posse, como uma posse normal de um prefeito. Inclusive o mestre cerimonial era da prefeitura mesmo. Aí cada um dos secretários ia lá, ou não falava nada, só tirava foto, um falava, um tinha tímido, o outro... Entendeu? Eu já estava ficando mais descolado, né, do microfone, porque tem que fazer campanha, tudo, né, então eu já fiquei mais descolado do microfone. Bom, é uma figura... na realidade, você mais figura, né, como um representante das crianças, tal, da cidade. E as atividades eram, como eu falei, Cidade da Criança só tinha esse parque temático. Na Grande São Paulo, no estado de São Paulo, só tinha o Play Center e a Cidade da Criança. Então, não tinha essa gama que tem hoje de parques temáticos, tal, aquáticos temáticos, enfim. Tinha muita atividade, porque assim, a mídia procurava bastante na época. E as coisas às vezes eram programadas e tinha bastante atividade, bastante entrevista, bastante aparição em programas de televisão, tanto infantil quanto de adulto. Entendeu? E às vezes a mídia procurava me em cima da hora, ligavam em casa, amanhã eu quero passar no carro 9 horas da manhã, deixa pronto, vai com trajado, não vai, entendeu? Às vezes tinha situações que tinha aqui com essa roupa, né, com o fraque, lá, tal, cartola. Tinha situações que não, ou não vai, leva a sua roupa, porque a demora vai ser grande, vai ficar na espera, o programa é só tal hora, vamos mais cedo por causa disso, daquilo. Então, tinha algumas coisas que gravava na Cidade da Criança, por exemplo, eu tive lá Jornal Hoje, na Semana da Criança, tive Jornal Hoje, a mesma matéria foi pro Fantástico, daí foi a mesma gravação do Jornal Hoje. Eu lembro que eu fiz nas xícaras lá. Né? Tive vários programas. E assim, eu falo que eu tive bastante situações de eventos e tal, mas não eram todos os dias. Lógico que não tinha nada administrativo, entendeu? Era só figurativo. Então, às vezes aparecia, até preciso de agora, gincana, do centro acadêmico, do centro onde, preciso de agora do prefeito mais novo do país, entendeu? Então, aí iam me procurar em casa, entendeu? E eu, no dia, tinha que me trocar e ir, entendeu? Trocar de roupa, já tal. Por isso que eu falo que às vezes minha mãe e meu pai até ficavam meio assim para sair de férias, né? Meu pai tinha uma chácara em São Pedro na época, passava férias lá. Vai ter alguma coisa, não vai ter? Eles tentavam na época de férias, não marcar nada, na férias escolar. Até porque eu sou uma criança, entendeu? Então, curtia as férias também. Mas chegaram a marcar, na época de férias também. Mas aí assim, só vai ter tal dia. Pode ser, não pode, não era forçado também a coisa. Vamos falar que eu tivesse em viagem, por exemplo, mas não ia voltar só para... Aí tentavam planejar um pouco mais. Mas tinha situações bem engraçadas até. E de programa de televisão bastante, mas aí a maioria era agendado. Alguns eram ao vivo e outros gravação, né? Mas a maioria que eu fui, acho que foi ao vivo. Fui na Hebe Camargo, na Xênia, fui no Almoço com as Estrelas lá. E... às vezes eu ficava daquele jeito, porque eu queria jogar bola, queria não sei o quê, tinha esses programas que você ia lá, passava o dia inteiro, entendeu? Como era ao vivo, então tinha um monte de coisa que tinha que armar uma parafernália antes, material antigo, né? Aquelas câmeras, aquelas fitas de rolo, aqueles negócios. Sabe? Então, você ficava o dia inteiro lá. É maquiagem, não sei o quê, como se fosse um... Mas era bacana, por um lado, né? Hoje eu acho bacana. Mas na época você queria jogar bola, queria dar em rolemã, queria soltar pipa, estava de férias e tinha que passar o dia. Normalmente, eu lembro até hoje na Tupi, no programa do Almoço com as Estrelas lá, onde a gente esperava, eu lembro que estava eu, a Gretchen e o Roberto Leal nesse programa, que eram os convidados do dia. Também, uma comida horrível, gelada, sabe? É um negócio bem... E eu, criança, se não me falasse, aí como já tinha acontecido o fato do café, aí falaram, isso daqui você nem... Depois nós vamos almoçar, tal, isso aqui é só para fazer um... Entendeu? Nem come muito, não enrola, tal, porque... Lembro que era um ravioli gelado. Eu falei, eu nunca gostei de comida fria.
Então, nunca, até hoje. Então, já me avisaram que minha mãe falou, olha, não gosta de comida fria, entendeu? Cuidado que... Aí, onde gente esperava na Tupi, eram os porões, chão batido de terra. Passei horas lá esperando até chamar, porque era um programa que durava 3, 4 horas de programa, sei lá, porque era o almoço todo, né? Então ia sempre um cantor, uma atriz, e alguém, entre aspas, uma personalidade, não o meu caso, mas de alguma outra área. Então sempre tinha os convidados. E aí entrando aos poucos, depois todo mundo junto almoçava, e esse cantor cantava, que no caso foi o Roberto Leal essa vez. Tá? E eu... ficava todo mundo numa sala de espera, água, tal, mas não era nada muito sofisticado, não tinha ar-condicionado, não tinha nada disso daí, entendeu? Era bem... E você via que até o Ayrton mesmo, a Lolita saía de lá suando e tal, sabe? Era um negócio... Eram uns... tipo um anfiteatro, sabe, na Tupi, eu acho que era... Mas tudo meio subterrâneo, meio obscuro, entendeu? Eu lembro vagamente, mas eu lembro que era bem... A Record, então, eu lembro que na Barra Funda lá era só... Era tudo subterrâneo mesmo, não sei se hoje deve ser outros prédios, lógico. Mas era tudo subterrâneo, eram uns corredores grandes e tal, uma sala. Na espera do programa da Tupi, eu lembro que o piso era meio que quebrado, tinha terra, tinha, sabe? Era bem simples mesmo. Entendeu? Era a televisão, acho que era num momento da televisão que começou também, né, a abrir a televisão. Até por uma questão de repressão política e tal, a TV também tinha seus, né? Suas barreiras, né? Então também não tinha grandes investimentos, né, eu acho, nas emissoras ainda. A não ser na Globo, que era melhorzinho. Perguntava como que era ser prefeito, as perguntas mais ou menos que você estava me fazendo, é o que se perguntava. Aí meio que ironizava das promessas que eu tinha feito na campanha, entendeu? Aí lia algum texto meu de campanha, e aí, você está cumprindo, não está? Aí todo mundo ria. Mas, para mim, foi uma experiência muito bacana. Até porque eu gostava muito de desenhar na época, tal, também, porque o estúdio dele foi muito atencioso, o pessoal bem descontraído, aquele clima de pessoas que trabalham com a imaginação, né, com a gente. Eu achei que foi bem legal. Eu tive uma noção do que era o dia a dia lá, dos quadrinhos, dos pistas. Eu achei que foi bem bacana a edição das coisas. É a importância que tem as primeiras coisas. O que vem primeiro, a estreia. Ali foi o meu primeiro passo ante uma área tematizada. E tematizada com os meus personagens que ainda estavam no começo da carreira, no começo da glória ainda. E até foi difícil a gente modelar. Era a primeira vez que eu ia modelar os personagens. Foi uma dificuldade, porque eu desenhava em 2D. Ali era a primeira experiência em 3D. Então, nós tivemos que criar novas maneiras de trabalhar o personagem para que ele ficasse visível, como estava no jornal, né? Em 3D sem alterar muita coisa. Ou seja, a importância foi essa. Além disso, logicamente, foi a exposição dos personagens para a criançada toda que frequentava a cidade da criança naquele tempo. Uma primeira atividade, ação nossa para o grande público numa área tematizada. E, logicamente, está falado, está dito, está exposta também a foto, inclusive, no meu livro de memórias, na biografia que eu lancei. Você costumava ir lá, Maurício? Costumava. Eu ia lá, via, e até levava crianças. Os meus filhos não estavam com idade, mas eu levava algumas crianças lá assim. E era muito agradável. E a molecada tirava o sarro, né? Chegava, na época, o carro oficial era aqueles Opala preto de chapa branca, sabe? Aí chegava aí na porta de casa, a molecada tirava o sarro, queria vir, tirar foto. Era bacana isso daí também. Uma coisa que eu tinha só é que eu não pagava para usar os brinquedos. Eu tinha uma credencial, que eu podia até levar um acompanhante e tal. Eu e o secretariado também tinha. Era um privilégio que tinha. Lógico, eu tinha acesso, ficava na fila para entrar na cidade. Mas nos brinquedos eu pegava fila normalmente.
O que tinha demais era submarino, xícara maluca que rodava, teleférico, que mais? Ah, o avião, entendeu? O cinema e tal. Tinha uns bugs, tinha uma pista lá com os buguinhos e tal. Isso era bem legal. Entendeu? Isso todo mundo queria, então, mas assim, a criança até uma certa idade não podia ir sozinha, só com o pai, porque era motorizado. Tal. Isso era bem bacana. Não, a não ser assim, semana da criança, eu ficava meio período na sala da criança, essa semana eu não ia para a escola mesmo. A outro período ficava no gabinete do prefeito mesmo. Antigamente a sala da criança, na semana da criança, a semana inteira, cada colégio já conheceu o gabinete do prefeito da cidade. Eu ficava lá junto, né, recebendo. Na época era o Tito Costa, era o prefeito, eu ficava lá com ele, recebendo as escolas. Então ia uma comitiva das escolas, conhecer onde era a sala de reunião, onde era o gabinete, onde o prefeito despachava. Aí, como era a Semana da Criança, eu ficava recebendo as escolas na cidade da criança, entendeu? Porque todo dia tinha uma escola diferente. E depois, à tarde, ficava no Paço Municipal. Saía para almoçar com eles, tal. Então era uma semana bem atribulada. Na época de férias, vinha muito ônibus de outros estados. Aí eu cheguei a ficar no Binder, tinha o Binder na época ainda, no Pampas. Ficava na porta recebendo, porque esses ônibus estavam vindo especificamente para a cidade da criança. E eles dormiam, né, uma noite no hotel, quando vinha do Rio, vinha de Belo Horizonte, ou muito longe do estado mesmo, mas dormia sempre, já era um pacotinho que era vendido para a pessoa vir na cidade da criança. Então, lá na cidade da criança tinha a cidade, parte japonesa lá. Aí tivemos uma visita lá e descerramos uma placa com o prefeito na época de Tokuyama, que é a cidade irmã do Japão. Então, um projeto Japão-Brasil, enfim. E aí teve um ritual, tomamos chá, sem sapato, aqueles tatames, tá? Então, quer dizer, foi legal. Ele foi visitar lá, até porque eu acho que foi uma reinauguração desse espaço, mais ou menos assim. Então tinha aquelas plantinhas japonesas, tal. Era um espaço que falava da cultura japonesa, né, asiática. E depois recebi na parte da Amazônia também, passava do outro lado da rua, lá passava para a parte da Amazônia. Recebi o ex-governador do Amazonas, que era o coronel João Walter de Andrade. O nome do prefeito do Japão eu não lembro, mas só da cidade. E recebi ele, aí tem uma placa de Cerrado lá também, do prefeito da cidade, do prefeito Mirim, e ele. Foi em comemoração, plantamos algumas árvores que são de origem da Amazônia, entendeu? E foi bem legal também isso daí. Então, no meu mandato também teve a comemoração dos 10 anos da cidade, né? Então teve um bolo de 10 metros, tal. Isso já foi no final do meu mandato. Já estava próximo da eleição, da outra eleição. Não sabia quem era o novo prefeitinho ainda, mas eu estava próximo. E então teve essa festa, com um bolo de 10 metros, os 10 anos. O prefeito que na época fundou, o Serginho de Lima, que inaugurou a Sala da Criança, também estava presente. E ele... Eu passei um pouco do período do meu mandato, por alguma questão administrativa aí, se prorrogou um pouco, atrasou um pouco a eleição. Então já tinha algumas coisas marcadas, que provavelmente seria o novo prefeito que fosse representar, mas quem acabou indo ainda fui eu, porque não tinha esse novo prefeito ainda, entendeu? Então eu tive atividade até o fim. E depois eu passei a chave da cidade para o novo prefeito, e assim já começou a atividade dele, né? E depois ainda continuei, né, sendo chamado para algumas coisas, assim, lá dentro da Sala da Criança mesmo. Tipo, por ser o primeiro a eleição direta, entendeu? Então, por esse... E já na fase adulta, adolescência adulta, tudo me pedia um material emprestado para fazer alguma matéria. Até hoje eu tenho pessoas que me chamam de prefeitinho. Até hoje, várias pessoas. Várias. Prefeitinho para lá, para cá, ainda continuou como prefeitinho, entendeu? E na escola continuou também, entendeu?
pinguim, prefeitinho, guarda-roupa, entendeu? Ainda continuou um bom tempo, né? Mas até hoje eu tenho pessoas da época que trabalharam na campanha, que tinham filhos na escola na época, que até hoje me chamam de prefeitinho. Me relaciona com esse cargo, uma coisa de 40 anos atrás, entendeu? Até hoje passa aqui na porta, prefeitinho, eu até sei quem é, entendeu? E até hoje eu tenho pessoas que me chamam de prefeitinho. Foi legal, acho que foi uma experiência bacana. Foi diferente. Minha infância, assim, criança, não tem. Olha, às vezes eu não estava nem afim de ir, né? Bati o pé, mas tinha que ir, entendeu? Minha mãe fazia eu ir. Cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitá-lo. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar.